Mas, a princípio, a gente tem que entender o que é a saúde mental. Eu pensei aqui nessa palestra que a gente abordasse, claro, nós vamos abordar, né, a questão do suicídio, a questão dos transtornos mentais, que são as principais causas, né, relacionadas ao suicídio, e os principais transtornos que estão ligados a ele, mas também alguns aspectos da nossa condição humana, né? Nós passamos por conflitos, não necessariamente doença, mas conflito, e que muitas vezes a gente não conversa sobre isso. Então, a saúde mental ela pode ser definida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas habilidades, né, as suas habilidades mentais, suas funções cognitivas, atenção, foco, senso-percepção, visual, auditiva, tátil, seu pensamento, o juízo crítico ali da realidade, o humor, os seus afetos, recuperar-se do estresse rotineiro, que é mais distinto aí e improvável, né? Nós sabemos disso. Nós não temos controle, né, sobre muitas das situações em nossas vidas. Ser um indivíduo produtivo e contribuir com a comunidade. A gente sabe que a gente está inserido em uma sociedade que o ritmo é cada vez mais acelerado, né? A informação é quase um dever moral nosso ser rápido, né? Ter ações rápidas, captar informação rápida, ter uma devolução rápida do problema. E muitas vezes nós não conseguimos, né, seguir dessa forma. Isso tem gerado muita ansiedade, muita angústia. Além disso, também o fato, né, da aparente fragilidade, né, que nós observamos nas relações, né, humanas. Bem, então, os eventos estressores são os mais variados possíveis, né? E, como eu falei há pouco, imprevisíveis muitas vezes. Essa percepção da realidade, cada um aqui irá tomá-la, né? Eu posso estar diante de um evento, posso superestimar esse evento como subestimá-lo, assim como cada um aqui. Cada tomada de consciência, né, a tomada do evento é feita através da nossa senso-percepção visual, auditiva, tátil. Tomamos consciência do evento. E isso pode mobilizar em cada um aqui sentimentos, que é algo subjetivo, né? O indivíduo sente. Eu posso estar diante de uma pessoa extremamente calma, conversar com ela, e depois de alguns dias, sentarmos e ela me dizer que ela estava naquele momento muito ansiosa, e que não aparentava isso. Como também um estado emocional que se distingue aí da questão do sentimento, quando nós observamos as características físicas no indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com raiva, né? O semblante muda, o olhar muda, a gente percebe uma inquietude, um tremor. É um estado emocional que o indivíduo se apresenta naquele momento. E essa construção aqui é feita desde lá do nosso nascimento, né? A partir de estratégias que cada um teve para buscar o amparo junto aos pais, durante a infância, na adolescência, se inserir nos grupos, na idade adulta, a inserção social. Como também tem relação com a rejeição, né, que desde a infância também, as frustrações que cada um passa e como cada um lida com isso. E, claro, também dentro da nossa cultura. Então, nós temos, cada um aqui tem o seu patrimônio neurobiológico para lidar com as situações em vida. Mas será que o mesmo evento irá mobilizar o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma reação para cada um de nós? Por exemplo, a escritora Cecília Meirelles, ela dizia: o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Então a gente consegue entender que não. Por quê? Porque cada um teve, na sua evolução, o desenvolvimento, né, de ações, de estratégias, de como confrontar ali a realidade, né, quando frustrado. E aí a gente pensa em um termo, né, que é a resiliência, que é essa capacidade de resistir ao sofrimento, que vem do latim,
Resilire, né? Voltar. Então, voltar a esse estado basal, esse estado do equilíbrio. Eu, quando estudava ali a psiquiatria, eu pensava que isso era algo que seria uma junção de genética, né, e uma questão de desenvolvimento, né? Quanto mais frustrações, mais estratégias benéficas, né, para que a gente atingisse um foco, mais o indivíduo fosse se fortalecendo. E aí, estudando, né, até para essa palestra, e já sabendo que as coisas não são bem assim, né, porque a própria psiquiatria, o contato com os pacientes me mostra isso, então eu fui ver, baseado na ciência, como é que isso realmente se constrói. Na verdade, o que ocorre é que existe um estresse, existe uma frustração, e aí existe essa resistência, né, ao sofrimento. Essa resistência irá gerar um impulso de reparação psíquica. Quem consegue resistir e não se abater ao evento. Então, há a criação de um impulso psíquico que irá reparar, né, aquele fator estressor. Mas isso não é fixo. É tanto que, às vezes, a gente pode estar diante de uma pessoa que passou por inúmeras dificuldades desde a infância e, na idade adulta, para a maior parte das pessoas, né, que talvez escutassem aquele problema, achassem que fosse uma banalidade. E aquela pessoa se abate e adoece mentalmente. Então a gente já começa a entender que isso não é fixo, né? Ah, fulano é muito forte, porque já passou isso aí, ele vai tirar de letra. E às vezes o indivíduo se abate. E por que se abate? Se abate porque, na verdade, cada ciclo da nossa vida, em cada ciclo, né, da nossa vida, em cada faixa etária, nós somos seres humanos totais, habitando mundos distintos. Essa percepção, essa tomada de consciência, os eventos, então, nós acabamos tomando de outra forma. Às vezes, com percepções diferentes e erros de julgamento que geram sentimentos, emoções desagradáveis. E, às vezes, nós somos tomados por elas. E, por vezes, não conseguimos sair, né, desse ciclo de emoções destrutivas. Então a gente entende, né, um provérbio como esse: a árvore que enverga, o vento não quebra. A gente sabe que não é bem assim, certo? Então a gente já entende que às vezes quebra, às vezes passa por muita dificuldade e quebra mais à frente. Tem um provérbio também que diz, né, que a experiência é um troféu repleto de todas as experiências negativas que tivemos em vida. Esse provérbio me fez pensar que a gente tem uma tendência a guardar mais os eventos ruins do que os bons. E a gente tem também uma questão relacionada na ociosidade, como a Alexandre falou há pouco, ter esse pensamento mórbido, né? É tanto que assim, a gente observa que na velhice as pessoas se abatem mais, né? Porque parece que a vida perde um pouco o sentido. Porque o sentido da vida está no fazer, muitas vezes. E buscando mais elementos sobre isso, eu me deparei aí com a obra de Maquiavel, né, quando ele escreve preparando um príncipe, né, para que ele seja um político que não seja ameaçado, né? Não tem ética, né, na obra dele. Ele quer que o político, que o príncipe, consiga manter uma estabilidade ali dentro do seu império, né? E aí, em um momento lá, ele diz isso. Ele diz: faça o mal, mas faça o mal uma vez e de forma intensa, porque isso irá marcar aquelas pessoas. Agora, o bem, faça pouco e de forma frequente. Sabe? Eu achei interessante porque, assim, na verdade, Maquiavel estudou o comportamento humano. Nós temos essa tendência, né, de guardar
né, os traumas de forma mais facilmente do que algo bom. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é essa reflexão feita por Marco Aurélio, o imperador, né, que era filósofo. Ele nos mostra também assim que muitas das situações que passamos, de que a gente deve estar preparado já para o mundo que vivemos. Né? Por exemplo, quando ele fala, ao despontar a aurora, faça estas considerações prévias. Quer dizer, antes que a gente saia de casa, que a gente pense, depararei com um inconveniente, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um solitário. E aí ele continua, né? Tudo isso lhes acontece por ignorância do que é bom e do que é mal. Ele conclui esse pensamento dizendo que assim, essas pessoas não vão o envergonhar, não vão o aborrecer, nem lhe deixar tomado de ódio, de raiva. Porque ele está preparado para isso. Ele sabe que vai encontrar com essas pessoas. E é interessante isso porque realmente o mundo é assim. Sabe? A gente deveria ter também essa preparação quando saísse de casa. E aí talvez a gente diminuísse até os embates, né? Entendendo que nós vamos encontrar essas pessoas e que nós também somos essas pessoas. Um outro ponto que eu achei curioso e achei interessante que trouxesse aqui também para essa nossa discussão é o que o escritor argelino Albert Camus ele escreve na sua obra, que é o Mito de Sísifo, que é um sentimento que, por vezes, nós somos tomados por ele. Que ele fala de um sentimento que é o sentimento de absurdo. E esse sentimento, né, o absurdo não está, né, no homem e não está no universo, na natureza, mas vai estar do encontro entre o universo e o homem. No momento que a natureza ou o universo mostra toda a sua força e a gente entende toda a nossa limitação e muitas vezes a nossa incapacidade. E daí surge, né, um sentimento como esse. Né? Qual o sentido de tudo isso? Porque eu estou aqui nesse século. Então, às vezes, somos tomados por esse tipo de pensamento. Por fim, para que a gente entre realmente na questão dos transtornos mentais, aquela angústia, né? Quando tudo vai bem, e aí nos sentimos angustiados. Por quê? Se tudo está bem. Isso eu escuto muito no consultório. Eu não sei por que eu estou angustiado. Porque eu tenho uma família boa, meus filhos não me dão trabalho, estou bem financeiramente e eu não entendo de onde vem essa angústia. Essa é a nossa marca, a psicanálise fala sobre isso. Essa é a marca do ser humano. É o sentimento de falta, a incompletude. Nós nascemos e nasce em nós um desejo. É uma busca por um objeto que a gente nunca soube nem se teve esse objeto. Mas a gente nasce e passa a vida tentando preencher os nossos desejos. O desejo persegue o objeto. E quando nós conquistamos esse objeto, o objeto perde o sentido. Perde o seu significado. E vamos em busca de outro objeto. E o que seria o desejo? O desejo seria a transformação de instintos em coisas. A psicanálise fala também, talvez o maior desejo do ser humano seja o desejo de ser desejado. Que faz muito sentido também. E aí, quando nós pensamos de que, como Maquiavel se preparou, né,
estudou o ser humano para preparar alguém. Nós temos que entender também que, como nós somos possos de desejos, existem aí, né, pessoas que conseguem nos manipular. Porque se nós temos esse sentimento de incompletude, mas que a gente não discute sobre isso, mergulhados dentro de uma sociedade capitalista, é muito fácil, né, ter alguém que consiga dizer: olha, a tua felicidade está ali, naquela casa de praia, nesse carro esportivo, né, e tantas outras coisas. Então é importante que a gente pense sobre isso, porque assim como nós somos poços de desejo, existem fábricas geradoras de desejos. E para fechar aqui essa parte inicial, Marco Aurélio dizia também: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Então, o erro de julgamento sobre os eventos em vida pode fazer com que a gente pense muito mal sobre a gente. Né? Porque, na verdade, tudo é opinião. Tudo vai ser opinião. Né? E Epícteto também, que era um filósofo, um escravo, ele dizia: pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Epícteto escreve lá o seu livro, Manual para a Vida, e ele diz, assim como Marco Aurélio, né, eles eram filósofos estoicos, eles buscavam uma forma que se conseguisse uma imperturbabilidade da mente. Então, que a razão fosse usada, que fosse encarada a realidade como ela é. Né? Realmente como ela é. Então, Epícteto, nesse livro, o Manual para a Vida, ele diz que se a gente entender que tudo que existe na natureza se divide em duas formas, as que dependem de nós e as que não dependem de nós, a gente já consegue enxergar, já tem uma visão mais ampla, né, do que realmente a gente vai conseguir modificar e o que a gente não vai conseguir modificar. Por exemplo, o que depende de mim? As minhas ações e os meus atos. Nem o meu corpo eu tenho controle. Porque hoje tem um problema no joelho, vinha conversando aí com o Alexandre, mas eu posso ser acometido por uma doença incurável. Não tenho controle. Como nenhum de nós aqui tem. Nem sobre o meu corpo. Liga lá sobre a opinião, né, do outro, sobre o outro. Né, porque muitas vezes, sabe que existe até um problema que se chama ciúme patológico. Né? O indivíduo ou sua cônjuge acha que vai ter o controle sobre o outro. Né, tem um ciúme ali que a outra pessoa lhe pertence. Então aí a gente começa a virar escravo, sabe? Então, essa forma de pensar que eles trabalhavam é importante para isso, para que se mantenha uma mente serena, uma tranquilidade. Entrando agora nessa segunda parte, né, em relação aos transtornos mentais, como nós vimos ali anteriormente, no conceito de saúde mental, onde o indivíduo deve ser produtivo, né? Esse indivíduo deve usar suas funções mentais e reparar, né? Voltar ao seu equilíbrio quando submetido ao estresse. Na verdade, os transtornos mentais, eles eclodem quando não se consegue, né, voltar ao basal. Então, o indivíduo perde o controle sobre a ansiedade. O indivíduo perde o controle sobre um sentimento de tristeza. E aí abre um quadro de depressão. O indivíduo, por ter uma vulnerabilidade genética, desenvolve uma esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, onde há uma alteração do pensamento, da senso-percepção. O indivíduo
passa a perder o controle sobre o uso, né, de substâncias psicoativas, né, as drogas. Então, na verdade, há uma ruptura aí. Não é mais um sentimento de tristeza apenas ou um sentimento de ansiedade. O indivíduo passa a ser disfuncional, né? Não consegue mais, né, ser produtivo. A prevalência varia muito, né, no mundo todo, mas nós sabemos que os principais transtornos mentais são a ansiedade e a depressão em todo o mundo. E as causas, nós falamos na psiquiatria sobre um modelo, que é um modelo diátese, ou seja, há uma vulnerabilidade genética para a eclosão do transtorno, como, por exemplo, uma pessoa que desenvolve diabetes ou hipertensão. A pessoa tem uma genética favorável, o ambiente, né, a forma como ela conduz a vida, como ela se alimenta, faz com que ela desenvolva a doença. Para a saúde mental, da mesma forma. Né? Há uma vulnerabilidade genética e o ambiente, né, os fatores estressores, fazem com que o indivíduo passe a apresentar aquele transtorno mental. Então, em relação à ansiedade, como eu disse, a ansiedade é um sentimento. E aqui eu vou até desmistificar o que muita gente pensa, né, que acha que a ansiedade é um terror. A ansiedade não é um terror. A ansiedade tem a sua função evolutiva para a gente. Por exemplo, nessa curva, né, que X e Dodson eles criaram, eles mostram bem isso aí para a gente. Né? A ansiedade, ela consegue aumentar a nossa performance. E o que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação que nós temos. Por exemplo, eu e Alexandre, nós praticamos, né, o jiu-jitsu e, por vezes, gostamos de competir. Então, assim, para um atleta, ou mesmo para um indivíduo que está se preparando para um concurso, a ansiedade ela surge no momento que o indivíduo começa a se preocupar com o momento da prova ou da competição e que ele acha que não vai estar preparado. Na verdade, há uma antecipação, uma preocupação futura. Né? O evento não ocorreu, vai ocorrer, mas eu já estou me antecipando e já começo a achar que talvez eu não esteja preparado. Então, eu começo a mobilizar no meu corpo toda uma cascata que se assemelha ao medo. Certo? Então, eu começo a apresentar uma hipervigilância, né? Uma atenção mais elevada, há uma tensão maior em mim, um sentimento, né, de inquietude. Muitas vezes passo a não dormir bem, porque levo essa preocupação para a hora que vou dormir. Mas que é importante, né, para a hora da prova e para a hora da competição. Porque isso vai aumentar a minha performance. Não que seja um sentimento agradável, é desagradável, mas vai aumentar a performance. Entretanto, como vocês conseguem visualizar aí, tem um ponto de máxima performance na curva, e aí essa curva começa a cair, que aí é o que eles chamam de ponto desintegrativo. Ou seja, tem um momento em que essa ansiedade começa a ser maléfica. Né? Ela toma uma intensidade tão elevada que aí eu começo a passar mal. Né? Eu começo realmente a ficar sem dormir, eu começo a ficar sem me alimentar, eu começo a ter muitas dores no meu corpo por essa tensão elevada, ter muita cefaleia, dor de cabeça, entendeu? Então isso começa a impactar na minha vida. E aí é a hora que a gente começa a se preocupar. Porque dentre os transtornos ansiosos, eu trouxe aqui os três principais, né? Um bem comum, e acredito que vocês já ouviram, acredito que já ouviram falar de todos esses aqui, que é a TAG, né? O transtorno da ansiedade generalizada, que é quando aquela preocupação não é mais só com a prova ou com a competição, são com múltiplos temas. Eu começo a me preocupar com a minha esposa, começo a me preocupar com meus filhos, começo a me preocupar com o meu trabalho, com essa prova. Então, assim, eu sou tomado, né, sobre várias preocupações.
E isso gera um mal-estar grande. Né? Eu começo a ser consumido por essa ansiedade, e aí eu começo a ficar muito irritado, muito intolerante, começo a tratar mal meus familiares, as pessoas que eu gosto, não durmo bem mais, me sinto muito fadigado, e percebo que não tenho mais o controle sobre esses pensamentos. Um outro transtorno seria o transtorno do pânico, que nada mais é do que um mal-estar súbito e inesperado. Eu tenho a sensação de morte. Muitas vezes esse indivíduo é conduzido até um hospital, é medicado, é feito todos os exames, é descartado algum transtorno orgânico, e aí eu tenho um outro mal-estar. E aí eu começo a me preocupar com esses eventos, começo a achar que eu posso passar mal. E essa preocupação vai levar ainda mais a ansiedade, que aí vai começar a aumentar a frequência desse mal-estar e a intensidade. Esse outro transtorno, que é a agorafobia, é quando eu começo a me preocupar em ter um mal-estar como esse e estar num lugar onde talvez eu não tenha o socorro. Um ambiente aberto, ou mesmo em um local onde tenha muita gente e que seja difícil a minha retirada de dentro daquele local. Então, mais uma preocupação sobre mais um tema. O tratamento desses transtornos ansiosos passa pela mudança ali do estilo de vida, pela terapia, porque aí agora a gente já vai entendendo também. Muitas vezes a gente expõe ali para o paciente a importância de uma terapia, e às vezes o paciente fica relutante, eu quero melhorar logo, eu não acho que terapia seja importante. Mas eu fiz até essa introdução ali de como esse julgamento dos pensamentos frente aos eventos de vida, de como isso é importante, e de como a terapia tem esse poder de fazer com que a gente comece a ver aquele problema de uma outra forma. E claro, muitas vezes também a gente tem que lançar a mão de algum medicamento para fazer com que essa pessoa não passe mal ou que reduza essa ansiedade para que volte a ser uma pessoa funcional. Um transtorno que é muito comum nos dias atuais é a síndrome de burnout ou burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, que é quando o trabalho adoece. O indivíduo passa a se preocupar, passa a se dedicar full time ao seu trabalho, não tem tempo mais para nada. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o indivíduo pensa no trabalho e quer se dedicar a esse trabalho. Então gera um esgotamento físico e mental. O indivíduo tem um sentimento de perder a esperança em si, acha que não é mais capaz, mais uma vez se torna muito irritado, porque se sente consumido. Sempre quando eu penso nessa síndrome, eu penso, quando eu estou diante, assim, muitas vezes, de um paciente que começa a falar sobre essa dificuldade que tem com o trabalho. É muito comum dizer assim, não, doutor, eu fico bem no sábado e no domingo, mas no domingo à noite eu já começo a me sentir mal, porque segunda-feira vai voltar ao trabalho. Então, assim, eu penso em um mito grego, que é o mito de Cronos, que ele era deus do tempo, e aí Cronos ele tinha medo de ser destronado, e aí ele engolia os seus filhos. Ele tinha receio de ser destronado até pelos seus filhos, então ele engolia os próprios filhos. E aí a gente entende, com esse mito, e conclui que o tempo, ele tudo constrói, mas também tudo destrói. Então, assim, a gente tem que entender o que é que eu tenho feito do meu tempo. O tempo não pode estar direcionado, meu tempo não pode estar direcionado todo para o trabalho, nem todo para o que quer que seja. A gente tem que
saber viver, né? Ter o nosso momento de lazer, ter o nosso momento com a família, né? Com os amigos. Nós somos seres sociáveis. Dar importância ao nosso sono, à nossa alimentação. Então, esse é um transtorno que muitas vezes basta retirar aquele profissional do trabalho. O profissional já se sente bem. E muitas vezes é feito um trabalho até, né, para uma readaptação de função, porque às vezes aquela função, né, tem adoecido. E claro, aí também tem outras questões, né, de assédio no trabalho. Nós sabemos que também existe. Como nós estamos, né, no mês, obrigado, no mês, né, de setembro, né, nós temos a campanha do Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, de conscientização, né, a esse ato extremo. Vou até falar para vocês aqui um pouco sobre como é que surgiu, né, essa campanha. Essa campanha ela surgiu em 94, se inicia ali, na verdade, quando um adolescente lá nos Estados Unidos, Mike M, o nome dele, ele tinha 17 anos, e ele era assim, conhecido como um cara carinhoso, e tinha uma habilidade com carros, e ele tinha um carro, tinha sido dado a ele, um Mustang, e ele pinta esse carro de amarelo, e aí em 94, ele comete suicídio, aos 17 anos. E aí nem a sua família, nem os seus amigos perceberam essa mudança, essa tristeza que o acometia. E aí, no velório dele, os amigos fizeram, né, umas fitinhas amarelas com um dizer: se precisar, peça ajuda. E isso foi ganhando uma proporção que em 2003, né, a Organização Mundial de Saúde intitulou, né, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aqui no Brasil, em 2014, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria também começou a valorizar mais essa campanha. O suicídio ele é um fenômeno complexo, né, onde não há uma causa específica. É um processo. Né, são vários fatores e causas, né, que culmina com esse ato extremo. É definido, né, o suicídio como um ato deliberativo em que o indivíduo tem a intenção de tirar a própria vida. Ele usa um meio que ele acha ser letal, mesmo que de forma ambivalente. Porque a gente vai entender que, na verdade, quem se suicida, em muitos momentos, ele não quer tirar a própria vida, mas ele quer acabar com aquele sentimento de desesperança, desamparo, de tristeza profunda que ele sente. E ele não vê saída mais para aquilo, né? Mais de 800 mil pessoas tiram, né, a sua vida no mundo. No Brasil, nós temos uma marca aí de 11 mil pessoas, sendo a segunda causa, né, de morte entre os jovens, entre 15 a 29 anos no mundo, e no Brasil, a quarta causa. Esses o quê? Jogos? Como eu estou falando, na verdade não vai ter uma causa específica, né? Eu digo em relação ao suicídio. É todo um processo. Mas assim, vai depender também da faixa etária, né? Para ter contato com esses jogos, sabe? Não é comum, sabe, assim, eu digo assim, enquanto criança, né? A gente dificilmente, né, vai ter uma criança pensando em suicídio. Mas assim, para um jovem de 15 a 29 ali, como é colocado, então aí sim já tem um processo, muitas vezes já são questões ali, maus tratos em casa,
violência, abuso, sabe? O desamparo com a família. Porque aquela questão que eu coloquei ali da resiliência, ela inicia ali na infância. Então, se fala sobre os tutores da resiliência. Então, a criança, ela já tem as figuras ali que ela busca para ter esse amparo. Então, quem tem um lar mais desorganizado, mais facilmente também terá adultos ou adolescentes mais propícios a doenças mentais. Porque, invariavelmente, quem se suicida está doente mentalmente. Não é um ato, não é um ato que é tomado em sã consciência. O indivíduo está com a sua consciência turvada, porque está doente mentalmente. Então é por isso que é um processo. Na cartilha de prevenção ao suicídio, proposta pela ABP e pelo Conselho Federal de Medicina, eu achei bem interessante esse dado e me amparei também na literatura para que a gente pense um pouco sobre isso. A cada 100 habitantes, 17 irão pensar em suicídio. 17 pessoas irão pensar em suicídio de cada 100 habitantes. Então, observe. Não é algo incomum que a gente pense que a vida não faz sentido. É até mais comum do que a gente pensa, né? E talvez aqui alguns de vocês tenham pensado em algum momento. O comportamento suicida, né, que aí sim é quando o indivíduo já está doente, ele se ancora no pensamento, e aí a coisa já vai tomando uma outra proporção, porque aí começa a haver o planejamento, a tentativa e o ato em si. Então, o comportamento suicida, ele passa, né, por fases. E aí, eu retomo ao ensaio aí de Camus, sobre o mito de Sísifo, que em seu livro tem uma passagem lá que ele fala sobre isso. Ele diz, já que a maioria dos homens sadios, isso na década de 40 ele escreveu, já que a maioria dos homens sadios já pensaram sobre o seu suicídio, esse foi um momento, e claro, ele foi se debruçar aí sobre esse entendimento, né, desse sentimento de absurdo que ele fala, que por vezes nós podemos ser acometidos. E aí, nesse ensaio, ele inicia a sua obra no primeiro capítulo, que ele fala do absurdo e o suicídio, e ele diz isso: só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Se vale ou não a pena a vida ser vivida. Se o mundo tem 2 ou 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 13 categorias, isso vem depois. O que eu quero é primeiro saber se vale a pena viver a vida. Então ele inicia essa obra desta forma. E ele diz mais. Ele diz que começar a pensar é começar a ser atormentado. Ele diz que nós aprendemos primeiro a viver e depois nós aprendemos a pensar. Vou ler só um trechozinho aqui dessa obra dele.
Camus, Albert Camus. Então, Camus escreve: fábrica, almoço, bonde, 4 horas de trabalho, jantar, sono e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê. E tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Começa, isto é o importante. A lassidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento da consciência. Ela o desperta e o provoca sua continuação. Pois tudo começa pela consciência, e nada vale sem ela. E ele diz que essa consciência é o que nos vai ajudar nesse próprio sentimento de absurdo que nós podemos ter em algum momento da vida. Ele fala sobre um sentimento de revolta que nós devemos ter, caso tenhamos essa percepção, né? Em algum momento que a vida não faz sentido. Que o indivíduo deve se revoltar e deve fazer com que aflore um sentimento de liberdade, porque cada um aqui pode dar sentido à sua vida em um novo significado. Ferreira Goulart dizia: o sentido da vida é recriado a cada momento. Então, em relação ao suicídio, nós já entendemos que, diferente de pensar, né, como eu expus aqui, que em algum momento nós podemos pensar, é diferente de planejar e de tentar. Que aí sim, a consciência foi turvada. E dentre os transtornos mentais, os principais transtornos relacionados ao suicídio são os transtornos de humor, depressão, transtorno afetivo bipolar, os transtornos por uso de substância e a esquizofrenia. Então, eu vou me ater a estes 3 grupos. Em relação a alguns mitos e verdades sobre o suicídio, é comum, né, que se escute: quem ameaça se matar não se mata, só quer chamar a atenção. Isso a gente tem que desconstruir desde já. Porque, na verdade, o indivíduo que tenta o ato, ele já passou por fases, né? Ele já pensava, ele planejou e ele executou. Então a gente realmente tem que levar a sério. E quem tenta uma primeira vez e tenta uma segunda vez, que é também o que a gente escuta: pela segunda vez tentou, quem quer realmente sabe como fazer. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, existe essa ambivalência. A pessoa quer e ao mesmo tempo não quer. Mas ele acha que aquele meio talvez seja um meio letal, aquele que ele tem em mãos. Então a gente tem que valorizar. Quanto mais tentativas, maior a chance desse indivíduo, na verdade, ter êxito. Falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida. Falso também. Conversar sobre suicídio, o que a gente está fazendo aqui hoje, conversar sobre um pensamento que pode ocorrer, né? Isso diminui a angústia, diminui a aflição. Então é importante que a gente faça esse movimento. Por exemplo, Alexandre falou há pouco de um colega de treino que nós perdemos. Ninguém conseguiu enxergar que aquele rapaz estava doente. Mas quando a gente observa, né, que tem aquele colega de trabalho, aquele amigo, aquele familiar, até aquela pessoa que a gente não convive muito, mas que a gente observa que o semblante está abatido, que não me cumprimentou nesse dia, é bom que a gente chegue, pergunte se está tudo bem. E se a pessoa começa a falar sobre que realmente as coisas não estão bem,
está muito angustiado, se chora. Se sentir bem em perguntar, pergunte do seu jeito. Se já pensou, se tem pensado em fazer algo contra si. Entendeu? Porque talvez seja a chance da pessoa falar e diminuir mais essa angústia e essa aflição. Quem quer se matar, vai se matar, é o que a gente, o que expus agora há pouco, na verdade, não é bem assim, porque existe essa ambivalência. Né? A pessoa quer se matar, mas ao mesmo tempo não quer. A pessoa quer extinguir aquele mal-estar, né? Aquele desespero que sente. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. É falso. E outra questão é, as primeiras semanas são as piores. A pessoa está muito fragilizada, principalmente naquela primeira semana da tentativa. E essa primeira semana é a mais perigosa, porque a pessoa está fragilizada, percebe também que quase teve êxito e pode começar a planejar uma outra forma de realmente concretizar aquele ato. Então, a família tem que estar próxima, devem ter profissionais ali para ir conduzindo essa pessoa a sair desse quadro. Só um instantinho. Tem como diminuir aqui um pouquinho o ar? Obrigado. Em relação à depressão, é uma patologia mental que apresenta uma elevada prevalência, né, ao longo da vida, até cerca de 15%. A doença ela é caracterizada por um período de 2 semanas, em que o indivíduo apresenta um humor entristecido e ou perda de interesse ou prazer nas suas principais atividades. Então, aquilo que o indivíduo gostava, né, tinha prazer em fazer, de trabalhar, de estudar, de montar as suas aulas, de estar com seus amigos, ele perde o prazer, ele realmente se abate, se sente triste, angustiado, e aí começa a alterar o seu apetite, muitas vezes perde peso, o mais comum é a redução do apetite, se sente lentificado, se sente fadigado, há uma alteração no seu padrão de sono. O mais comum é uma insônia que a gente chama insônia terminal. O indivíduo acorda mais cedo do que o habitual e não consegue retomar o seu sono. E isso é explicado até porque ele começa a pensar que aquele dia vai ser um novo fardo, irá novamente se sentir mal. E claro, o pensamento suicida, que pode ou não estar presente, e o plano, que é quando nós já temos uma gravidade. A depressão ela pode ser classificada em leve, quando o indivíduo tem todos esses sintomas, não tem planejamento suicida, né, mas consegue conduzir a sua vida. Pode ser moderada, quando já tem um impacto em sua vida, e grave, quando realmente já planeja o ato. Ou passa a apresentar um quadro de prostração, realmente não se alimenta, ou mesmo passa a apresentar alteração da senso-percepção, que é congruente ao humor. Ele começa a ouvir vozes, né, que falam para que ele se auto-extermine. Então, os 4D de alerta. A depressão como a principal causa de suicídio e os sentimentos que estarão presentes em todos os outros transtornos mentais. Sentimento de desespero, desesperança e de desamparo. Por isso a importância de estarmos perto dessa pessoa, né, para fazer com que ela não se sinta desamparada, para que conduza essa pessoa até o profissional, para que se inicie um tratamento. Um outro transtorno relacionado aos transtornos do humor é o transtorno afetivo bipolar, que apresenta uma prevalência de 1% ou 0,5% na população. É uma patologia que ela se caracteriza
por alternâncias de fase. A evolução da doença em geral, o paciente ele apresenta um episódio depressivo na adolescência, início da idade adulta, e depois abre um episódio de hipomania ou mania. Um episódio em que ele ganha muita energia, os pensamentos ficam muito acelerados, né? Muitas vezes se envolvem em compras compulsivas, em jogos excessivos, em práticas sexuais excessivas, em uso excessivo de drogas. Então, existe uma excitabilidade. As pessoas que estão ao entorno percebem, que aquela pessoa entra num estado de euforia. Entre os gêneros, é mais comum que os homens tenham mais episódios de hipomania ou mania e as mulheres mais episódios depressivos. Mas o que marca mesmo, o que define essa doença é essa mudança de polo. Certo? Basta um episódio depressivo e um episódio de hipomania, que seria um estado de excitabilidade menos intenso, ou mania, que aí seria um grau mais intenso. O segundo transtorno mental mais comumente associado ao suicídio é a dependência química, um grave problema de saúde pública, como nós sabemos. É uma doença que ela acomete regiões profundas do cérebro. O nosso poço dopaminérgico, uma região chamada de núcleo accumbens. É o nosso poço de dopamina. Na verdade, o que ocorre aqui é um curto-circuito no nosso sistema de recompensa. Porque, como eu disse, cada um aqui tem um patrimônio neurobiológico. Então, desde a infância, nós fomos traçando estratégias para acionar esse sistema. Esse sistema ele passa a ser acionado com a sensação de amparo que nós temos dos nossos pais, depois de estarmos inseridos em grupos, na adolescência, depois da aprovação social. Então, todas essas estratégias estão gravadas. O problema é que a droga, de forma artificial e muito mais intensa, ela consegue acionar esse mesmo sistema. E corrompe esse sistema. E a dificuldade é muito grande no tratamento das pessoas que têm dependência química, que sofrem com essa doença, porque existem essas associações mentais que foram feitas, essas estratégias também que foram realizadas. Então, assim, a literatura fala no tratamento de um dependente químico, o êxito, 10 a 20%. Quer dizer, a regra é o lapso, o indivíduo voltar a usar, ou a recaída, o consumo excessivo da droga. Eu, por exemplo, não entendia bem por que é que o indivíduo passa a se tornar tão rápido um dependente de crack. E aí a gente entende que essa relação, como eu falei anteriormente, existe o modelo diátese e estresse, por exemplo, a genética favorável para que esse indivíduo se torne um dependente, mas também há a questão da exposição. O indivíduo que fuma uma pedra de crack, ele tem um barato de 5 a 8 minutos. E ele tem que fumar uma outra pedra. Então, essa frequência de exposição é elevada. Por que não é comum a gente ter um dependente de LSD? Porque uma droga como o LSD dá um barato de 12 horas, de 20 horas ao indivíduo. Essa droga ainda é uma droga lipofílica, que ela se acumula no tecido gorduroso. O indivíduo ainda pode ter flashback no dia seguinte, após o uso. Então, assim, tem relação com essa frequência.
de exposição. Quanto mais o indivíduo bebe, mais rápido pode se instalar. Quanto mais o indivíduo fuma o seu cigarro, é tabagista, mais rápido essa dependência pode se instalar. E a dificuldade no tratamento está nessas associações mentais que são feitas. Por exemplo, quem fuma o cafezinho, o momento ao acordar, o momento que vai até a sua varanda para fumar o seu cigarro, o momento que está com os amigos em um bar, um usuário de cocaína, boates, música. Então, às vezes, o indivíduo está bem comprometido com o seu tratamento, mas aí escuta uma música no carro e começa a gerar todo um desconforto dentro dele e um desencadeamento de pensamentos obsessivos voltados para o uso da substância. Então, existe toda essa associação mental. Por isso a dificuldade. Por isso que tem que ter um acompanhamento com um psicólogo, com um grupo de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, certo? Para fazer com que esse indivíduo se organize mais facilmente e consiga lidar com esse problema. Em relação à esquizofrenia, é uma doença que acomete cerca de 1% da nossa população e que é definida como uma alteração do pensamento, do juízo crítico da realidade. O indivíduo ele passa a criar um universo paralelo que para ele é real. O tipo mais comum de esquizofrenia é a esquizofrenia paranoide, que é quando o indivíduo passa a achar que está sendo perseguido, passa a achar que está sendo observado. Há também associado a isso a alteração da senso-percepção. Então é comum também ouvir vozes, certo? Ter alterações táteis, acha que quando está dormindo pessoas mexem, tocam nele ou que abusam dele, certo? Então isso gera um desconforto muito grande. Você não ter controle sobre o seu pensamento, as pessoas estarem falando para você sobre algo que você acredita que é real, mas que todos estão ao seu redor lhe dizendo que não é real, e ainda esse descontrole em relação à sua senso-percepção auditiva. Os passos para ajudar uma pessoa que sofre, que padece de uma doença mental, é basicamente isso que nós conversamos há pouco. Percebeu que esse indivíduo está diferente, se aproxima, pergunta como ele está passando por alguma dificuldade. Se tiver abertura, se sentir bem, fala, pergunta se ele já pensou, se tem pensado em se machucar. E conduz o indivíduo, ajuda ele nesse caminho até a ajuda profissional. E, como considerações finais, eu vou fechar essa primeira parte aqui da palestra, voltando mais uma vez ao ensaio lá de Camus, onde no último capítulo ele fala sobre o mito de Sísifo. Então ele descreve primeiro o mito. Ele fala que Sísifo era o rei de Corinto, o mais astuto, o mais inteligente dos humanos, e ele chega a enganar 2 vezes a morte, Tânato. Em detrimento a isso, Zeus lhe dá um castigo de que ele iria ter o que queria. Seria imortal. Mas que por toda a vida ele teria uma tarefa que, segundo ele, seria inútil e sem esperança. Ele iria carregar uma pedra até o alto de uma montanha e essa pedra rolaria até a base. E ele faria esse ato por toda a eternidade. Eu vou ler aqui só mais um trecho do livro, para que a gente pense um pouco.
Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. No caso deste, só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra enorme, empurrá-la e ajudá-la a subir uma ladeira 100 vezes recomeçada. Vemos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recebe a massa coberta de argila, um pé que a retém. Ao final desse prolongado esforço, a meta é atingida. Sísifo contempla então a pedra, despencando em alguns instantes até esse mundo inferior de onde ele terá que torná-la a subi-la. É durante esse regresso, essa pausa, que Sísifo me interessa. Vou abrir só um parêntese aqui. A gente pode imaginar até isso. Esse momento de reflexão, depois de todo esse esforço que Sísifo faz, que sobe essa pedra, e que depois essa pedra rola e ele desce sem essa pedra nas mãos, nós podemos entender que é esse momento aí da tomada de consciência e de quem está turvado por uma doença mental que comete o suicídio. É sem estar com essa pedra nas mãos. Sísifo, Camille dispara, né? Sísifo é superior ao seu destino. É mais forte do que sua rocha. Esse mito é trágico porque seu herói é consciente. O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. E esse destino não é menos absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição e pensa nela na descida. No instante sutil em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, regressando para a sua rocha, contempla essa sequência de ações desvinculadas que se tornou seu destino. Deixa o Sísifo na base da montanha. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha, cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Então, gente, acho que cada um de nós tem que pensar dessa forma. Que essa pedra, né, essa pedra metafórica, que cada um dê sentido, né? Crie o seu significado, né? Mire essa rocha lá para o cume, né? Empregue toda a sua força, toda a sua vitalidade. Apesar da situação mais absurda, né, que estejamos passando. Então, a gente encerra por aqui esse primeiro momento, e aí fica aberto agora